Joguei futebol ontem. Não indica um período temporal. Se eu indicasse um período temporal aqui, isso já geraria para mim a ideia de um fato passado com ideia durativa. Então, se eu dissesse assim, ó, joguei futebol ontem por 5 horas, já mostraria que eu fiquei num período compreendido aí de horas fazendo a prática de jogar futebol, ok? Pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo, ele costuma mostrar muito facilmente a ideia de algo durativo habitual. Uma ação que era um hábito na nossa vida, tá? Que acontecia ali como frequência, e isso daqui já não é mais algo que foi que não foi finalizado, na verdade, de imediato, tá? Então aqui, ó, eu jogava bola todos os dias. Hoje, eu já não jogo mais. Então isso fica subentendido. Eu tinha essa prática, jogava bola todos os dias, eu jogava futebol todos os dias, eu estudava todos os dias. Você já pode trabalhar com a ideia de que eu fazia isso, hoje eu já não faço mais. Então isso daqui ajuda a entender algo que está implícito, que a gente também vai ver isso mais pra frente. A gente vai falar sobre inferência, sobre pressupostos, sobre subentendidos, que são os elementos da inferência e de referência também, tá? Bom, isso daqui já me permite extrair uma informação que está oculta, tá bem? Ela lia muito na biblioteca. Eu fiz muito trabalho na biblioteca, fazia muito trabalho na biblioteca. Então, assim, fazia. Hoje em dia eu não faço mais, quase não há bibliotecas. E a gente acaba recorrendo ao quê? Ao computador, ok? Bem, o pretérito imperfeito do indicativo com ideia, com valor de possibilidade. Aqui, nesse caso, ele vai servir para reforçar a ideia de hipótese, tá? Quando isso estiver atrelado ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, ele vai dialogar dois tempos de dois modos verbais. Ó, se pudesse, aqui eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo. Vendia a casa imediatamente, ideia de possibilidade. Eu queria o doce, caso não estivesse de regime, estivesse, garante a ideia do pretérito imperfeito do subjuntivo. E aí, ó, o queria, a ideia de possibilidade. Então, para que ele traga a noção de possibilidade, ele precisa dialogar com outro tempo verbal de outro modo, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Aqui nós estamos falando do pretérito imperfeito do indicativo, ok? E com valor de imperativo, na mesma ideia lá do presente do indicativo. Ou seja, a gente também pode trazer essa noção de ordem para o pretérito imperfeito do indicativo. Então aqui, ó, minha prima queria que você voltasse para ela. Você está ali dando uma ordem, tipo, volta. Essa ideia está implícita. Você pedia isso para mim? Você pedia isso para mim? Ou seja, eu estou ali jogando a responsabilidade de novo no colo de alguém para que a pessoa possa realizar a ação no meu lugar, tá? Você pegava o prato para mim? Ou seja, eu já estou dando uma ordem, só que em tom de pergunta para dar aquela amenizada, suavizada, tá? Bem, o pretérito mais que perfeito, que é o último dos pretéritos. Esse daqui, ele vai indicar uma ação no passado que vai ser anterior a outra ação no passado, tá? Ou seja, ela acontece em relação a outra ação. E essa outra ação, ela estará no pretérito perfeito. Por isso que ele é chamado de mais que perfeito, porque ele vem antes do perfeito, tá? O pai chegou ao local em que o acidente acontecera. Então, o pai chegou, pretérito perfeito.
feito. Acontecera. O verbo termina em ra quando ele está no pretérito mais que perfeito. Lembrem-se disso, da desinência modo temporal. Que a gente viu semana passada, tá? Então aqui, essa ação aconteceu antes de o pai chegar. Ó, o pai chegou ao local em que o acidente acontecera. Primeiro o acidente acontece. Depois disso é que o pai chega. Então essa ação é anterior a essa ação aqui, que é no passado, ok? Com valor de possibilidade. Quando que ele vai ter valor de possibilidade? Quando ele estiver também atrelado ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, ó, quisera eu que tudo ocorresse bem. Ocorresse é o verbo no futuro, perdão, é o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. O quisera é o pretérito mais que perfeito. Quem me dera, a gente dá essa frase aqui, quem me dera, justamente atrelado à ideia de uma outra frase. E essa outra frase vai carregar a questão justamente do verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? Bom, agora nós vamos entrar no futuro. O futuro do presente, ele pode indicar para a gente a ideia de futuro em relação ao momento em que se fala. Então, o momento agora. Eu faço uma projeção para o futuro. Então, aqui, ó. Amanhã, vencerei o jogo. Amanhã, irei à sua casa. Eu marco a ideia em relação ao momento em que eu me encontro, tá? Ao tempo em que eu me encontro. Então, eu projeto isso para frente. E esse daqui é justamente o uso mais comum que fazemos, o uso mais recorrente de semântica do futuro do presente, que inclusive é o que acabam nos ensinando na escola, tá? Com valor de possibilidade. Essa ideia de valor de possibilidade, você vai fazer isso quando você tiver aquela questão que eu falei com vocês, que você pode trazer a ideia da dúvida aqui. Tá? Então aqui, ele indica uma dúvida de quem fala em relação a um fato. E aí ele vai acontecer quando? Em frases interrogativas. Será ela a pessoa certa? Tudo dará certo amanhã? Será que eu vou conseguir a minha vaga? Então, assim, quando você se faz essa pergunta, porque a coisa ainda está incerta, porque você e essa coisa, na verdade, ela tem uma previsão mais para frente, você usa o futuro do presente e você usa isso com frases interrogativas com a ideia de possibilidade. Por que possibilidade, Felipe? Porque, por exemplo, ela pode ser a pessoa certa, como ela pode não ser. Tudo poderá dar certo amanhã, como também não poderá. Então, vai depender. Ou seja, pode, possibilidade, ok? Com valor imperativo. E aqui, ele vai ter a ideia de ordem também, equivalendo ao verbo no imperativo. Então aqui, ó, não matarás, não roubarás, não furtarás, não desviarás o caminho. Ou seja, você está fazendo uma ideia de anúncio para o futuro também com o tom de ordem ali incluído. E repara, nesse aqui, o tom de ordem é muito mais incisivo que nos outros. Nos outros, você dá um jeitinho ali de amenizar. Aqui não. Não matarás. Você ali falou para o filho, não matarás. Ou seja, é uma criança. Você já está afirmando para ele que quando ele crescer, ele não pode fazer aquilo. Você está dando uma ordem. Você está afirmando na vida dele com um tom de ordem que ele não vai matar e acabou. E isso é para o futuro, que é quando ele tiver realmente consciência das suas ações. Ok? Bem, aqui a gente tem, então, uma ideia de imperativo bem mais incisivo. O tom de ordem se marca muito mais que nos outros tempos em que vimos a ideia desse imperativo também se apresentando, tá? E o futuro do pretérito, ele já vai marcar para a gente um fato no futuro que ocorre em relação ao momento da enunciação.
tá? Ou seja, perdão, ele vai marcar uma ideia de futuro que está em relação a um fato expresso por outro verbo, e não no momento da enunciação. A enunciação marca o presente, tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, olha só. Se chama futuro pretérito porque ocorreu depois de uma ação no passado. Ó, futuro pretérito. Essa ação, ela é posterior a uma ação no passado. Então aqui, ó. Eu sabia. Sabia. Verbo que indica passado. Que ela iria à casa da minha amiga. Eu já tinha essa informação, eu tinha essa consciência de que ela iria. Quando ela verdadeiramente vai, eu afirmo, porque eu já sabia com ideia de passado. E ela foi após eu já saber. Ou seja, ele traz a ideia de um futuro, uma ação futura, em relação a uma ação do passado. Bem, em outros casos, a gente pode indicar a ideia de polidez. O que é a polidez? Para deixar o discurso mais bonitinho, mais arrumado, com cara de educação. Você traz ali o tom educado para mostrar para as pessoas que você tem realmente uma etiqueta, tá? Geralmente se faz isso aqui muito em perguntas, em solicitações, em pedidos de ajuda, para trazer a ideia justamente da etiqueta, da educação por trás disso. Então aqui, ó. Você me emprestaria a sua caneta? Ou seja, aqui não marca a ideia de uma ação que ocorre num futuro posterior a uma ação do passado, tá? Você me faria esse favor? Você produziria, por favor, um texto relatando o que ocorreu hoje na empresa? Ou seja, você faz uma ideia, você traz uma ideia de pedido e esse pedido ele é muito polido, ele é muito gentil, ele é muito educado. Tá? Isso mostra que você é uma pessoa que tem educação, classe, finesse, tá bem? E aí, para isso, a gente recorre ao uso do futuro do pretérito. Também tem ideia de valor de possibilidade. E aí, essa ideia do valor de possibilidade aparece com a dúvida e com a incerteza. Reparem aqui, seria ela a pessoa ideal para o cargo? Seríamos nós os vencedores? Você fica na dúvida, fica, né, incerto, tudo mais. Então, por exemplo, digamos que eu me inscrevesse para fazer um concurso. E aí, de repente, eu desisto de fazer. Fiz a inscrição, mas não fui. Eu nem fiz a inscrição, tanto faz, vai dar no mesmo. Aí depois eu fico me questionando, seria eu um dos aprovados? Porque a coisa aconteceu. Aí eu fico pensando numa ação que aconteceria posterior a isso, de certa maneira. Só que com a ideia de possibilidade, porque eu fico me questionando, ok? Com valor de imperativo, ele traz uma ideia de ordem mais branda. Ou seja, não tem aquela ideia incisiva como acontece no futuro do presente. Você traria o guarda-sol, por favor? Ou seja, tem aquela ideia de você estar sendo um pouco mais educado, mas você está jogando a responsabilidade no colo de alguém. Você traria o guarda-sol, por favor? Você me traria um copo de água? Você está dando uma ordem, traz um copo de água. Só que para você dar uma amenizada, você usa o futuro do pretérito, ok? É uma das possibilidades. E afastamento do que está sendo dito. Ou seja, você consegue trazer a ideia ali de mostrar distanciamento. Como assim um distanciamento? Isso em relação ao que se está dizendo, em relação aos envolvidos na situação. Repara aqui, segundo alguns disseram, João seria o culpado. Repara, eu não sou um dos que disseram que João seria o culpado. É uma forma de eu, o enunciador desta frase, me afastar das responsabilidades
daquilo que eu estou dizendo. Ou seja, eu responsabilizo o outro. Tudo bem? Ana disse que Mariana viria aqui. Eu não sei. Ana disse que Mariana viria aqui. Quem disse foi a Ana. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Se a Ana vier ou não, eu não sou um mentiroso. Ou aquele que falou com certeza e aquele que acertou o que está sendo dito. Porque eu não me responsabilizei. Então, quando vocês fazem aquela construção, né, em alguns textos, segundo o jornal X, faria sol e tudo mais, quando vocês botam esse tipo de frase, é isso. Vocês estão se distanciando da responsabilidade em relação àquilo que está sendo dito, que é uma estratégia maravilhosa para que você não assuma para si mesmo a responsabilidade de algo que não é seu, tá? Bem, vamos resolver aqui uma questãozinha do Enem. Vamos pular esse texto. O enunciado dela diz o seguinte: a rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal que tem palavra, e aí pode ser a palavra escrita ou a palavra falada, tá? O recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque é o emprego. Então, olha só. Ele está dizendo que a rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado. E isso é usado para a persuasão. Qual é o recurso linguístico que ele usa para confirmar a ideia de rapidez? Agora a gente vai ler o texto. Cópia rápida, fácil. Vai ser bom, não foi? Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade de impressão digital do mundo. Qual é o recurso linguístico utilizado? Letra A. O termo fácil no início do anúncio com foco no processo. B. O emprego de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. C. O emprego de formas verbais no futuro e no pretérito em sequência. D. O emprego da expressão intensificadora menos do que associada à qualidade. Ou letra E. O emprego da locução do mundo associada a melhor que quantifica a ação. Qual o gabarito que vocês marcariam para essa questão, indicando a ideia de rapidez? Todo mundo está colocando letra C, não é isso, Renan? Isso. Espera mais um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu ver aqui uma pergunta que chegou da Aline. A Aline botou assim: boa tarde, professor. Bom, agora já é boa noite, Aline. Boa noite. E se fosse eu almoço entre 12 e 13 horas, estaria certo também? A frase está correta, não tem problema nenhum, tá? E quando você fala que almoça entre 12 e 13 horas, você tem a ideia da certeza. Você fica sempre um tempo e outro, a ideia ali de duração, entre esse e aquele, ok? Todo mundo na letra C, não é isso? Homem feio, mais inteligente. Eu achei que aquilo ali era alguma frase. Eu até parei para ler. As pessoas são muito criativas nesses nomes que elas vão dando. Vamos lá rufar os tambores então, Renanzinho, por favor. Exatamente. Ele brinca com a ideia da rapidez aqui, ó. Vai ser bom. E aí, quando ele diz vai ser bom, ele projeta isso para o futuro. Quando ele põe não foi, ele quer brincar com a ideia de quê? Foi tão rápido que você nem conseguiu perceber o tempo passar. A ideia de futuro já chegou logo no passado. Então ele brinca com as formas verbais no futuro e no pretérito que estão na sequência para mostrar a ideia de rapidez, ok?
Vamos resolver mais essa questãozinha aqui para a gente encerrar este primeiro tempo. Qual o valor do futuro do pretérito na seguinte frase? Quando chegamos ao colégio em 1916, a cidade teria, aqui ó, o verbo, teria apenas uns 50 mil habitantes. Qual é o valor semântico? Fato futuro anterior a outro fato futuro relacionado com o passado, uma suposição relativamente a um momento futuro, uma suposição relativamente a um momento passado, ou a configuração de um fato já passado. Qual o gabarito que vocês marcariam nessa questão aqui para a gente encerrar este primeiro tempo com chave de ouro? Quando chegamos ao colégio em 1916, a cidade teria apenas uns 50 mil habitantes. Essa interrogação aqui não é da frase. Essa interrogação é da pergunta. Qual o valor do futuro do pretérito na frase? Ok? A galera tá mandando aí letra B, E, D. Tá bem diverso, né? B, D, E. Mas estão mais entre B e D, né? B e D. O E só apareceu uma vez. Vamos rufar então os tambores, Renan, por favor? Bom, por que é a ideia de suposição? Olha o que ele diz logo após o verbo. Teria apenas uns 50 mil habitantes. Ele tem certeza disso aqui? Da quantidade de pessoas? Não. E aí, repara, aqui eu tenho o tempo no futuro. Mas esse futuro aqui, ele está posterior a um momento passado. Então, aqui, ó, uma suposição que está relativamente a um momento passado. Ó, quando chegamos, passado. A cidade teria. Aí ele faz uma suposição, porque ele não tem o dado concreto. Por isso, letra D. Belezinha? Bem, a gente vai encerrando este tempo aqui e no próximo a gente vai continuar falando dos verbos, analisando os outros tempos que estão faltando. Belezinha? Beijo, galera. Até daqui a pouco. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.